como que funciona a constelação. Então, a constelação ela é uma ferramenta terapêutica integrativa que ela busca gerar mais informações a respeito de um determinado tema ou assunto. Na maioria das vezes, nós buscamos as raízes de uma determinada dificuldade ou de uma determinada situação dentro da história da família do cliente. E isso a gente chama de constelação familiar. Ela é uma ferramenta que ela tem um objetivo terapêutico, que é então gerar mais informações sobre uma determinada questão, e muitas vezes nós buscamos fazer isso através, buscando entender de que forma que o cliente ele se posiciona em relação à família. Ela é uma técnica de posicionamento familiar, em que através de alguns elementos, por exemplo, pode ser através de bonecos ou até mesmo no caso do grupo, através de pessoas, o cliente ele vai representando através de uma imagem como que ele enxerga que as coisas elas são, os relacionamentos um com o outro. E a partir disso, nós vamos buscando saber um pouquinho mais a respeito de como que se dão aqueles relacionamentos dentro de uma determinada família, como que são os relacionamentos dentro de uma determinada empresa. Então a constelação ela pode ser também, ela é bastante usada, principalmente para você entender um pouco mais algumas dificuldades de relacionamento, Por que eu tenho alguma dificuldade de relacionamento com alguém da minha família, com a minha mãe, com o meu pai ou até mesmo com o meu companheiro ou a minha companheira. Ela busca também muitas vezes auxiliar a lidar com alguns processos de luto, e alguns processos também de perda, porque dentro desse processo ali também existem alguns movimentos e algumas intervenções terapêuticas que elas acontecem e que elas buscam auxiliar o cliente, por exemplo, a expressar algum sentimento que ele não tenha conseguido expressar, ou muitas vezes receber um olhar de uma maneira que ele gostaria de receber. A partir disso, existem algumas tarefas de casa, muitas vezes alguns temas que nós passamos, mas ela é diferente, por exemplo, da psicoterapia, porque você não tem um acompanhamento. Por exemplo, ele não é feito um acompanhamento semanal. A constelação, ela é uma ferramenta que existe todo um processo de avaliação inicial, que você entrevista, por exemplo, o sujeito para saber se ele tem ou não tem indicação também de fazer um processo de constelação, até porque nem a constelação não é para todo mundo, e que quando existe essa indicação, essa ferramenta ela acaba sendo uma ferramenta mais específica, um pouco mais focada. Ela é uma ferramenta breve e que traz muitas informações para a gente poder, por exemplo, trabalhar dentro da psicoterapia também, quando você faz o atendimento da terapia sistêmica individual com o cliente. Se você ficou interessado em saber mais um pouco sobre o assunto, entre em contato comigo.